O momento emocionante em que ele descobre o inesperado ao jantar junto à mulher. A casa de Pedro estava iluminada com um brilho suave, as velas dançando como se também estivessem celebrando. Naquele momento especial, enquanto ele arrumava a mesa, seu coração pulsava acelerado. Hoje era o aniversário de Ana e ele queria surpreendê-la, mesmo que sua vida não fosse uma festa. O cheiro do arroz com frango, o prato favorito dela, se espalhava pelo ar, misturando-se com a brisa suave que entrava pela janela. Reforma na casa? Isso ficaria para depois. O que importava naquele instante era o sorriso da mulher que estava prestes a entrar. Ana, uma professora batalhadora, sempre se doava aos alunos, mas se esquecia de si mesma. Com os cabelos presos em um coque bagunçado e uma bolsa surrada nas mãos, ela parecia ter carregado o peso do mundo ao chegar em casa. Ao ver a mesa montada com carinho, os olhos de Ana brilharam. "Pedro, você fez tudo isso?" A surpresa era evidente, mas nas entrelinhas havia uma fragilidade. Ela sabia das dificuldades financeiras, mas ignorava que Pedro sempre se esforçava para que nada lhes faltasse. Enquanto o jantar avançava, eles relembraram os primeiros encontros, a emoção de um amor que floresceu entre as dificuldades. Pedro se esforçava para esconder a inquietude que pulsava dentro dele. E se tudo fosse por água abaixo? A sensação do seu trabalho balançando como um castelo de cartas o assombrava. Ele olhou para Ana, a mulher que sacrificou tantos sonhos, enquanto um nó se formava na garganta. Será que ela saberia a verdade? "Amor, você está ótimo, vamos brindar a nós", disse Ana, levantando o copo como se quisesse erguer um templo de esperanças. E foi naquele instante que Pedro decidiu guardar seus medos. Ele sorriu e ergueu o copo, mas dentro de si, a preocupação nunca deixou de ser um peso. Com cada garfada, a ansiedade crescia, se sobressaindo à alegria. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando a sobremesa, uma torta de limão, chegou à mesa, um silêncio denso envolveu os dois. Olhares se cruzaram e uma nova camada de tensão se formou. O toque de suas mãos, sutil, parecia comunicar tudo o que não diziam. Foi então que uma batida na porta quebrava a atmosfera tensa da sala. Pedro hesitou, mas a curiosidade o impulsionou a abrir. A cena seguinte mudaria tudo. Uma carta, misteriosa e sem remetente, casou na mão de Pedro. Ao ler as primeiras linhas, seu coração disparou. Era uma herança inesperada de um parente distante. O futuro deles podia mudar em um instante, mas até que ponto essa descoberta seria um fardo ou uma bênção? Ana olhou para ele, sua expressão carregada de expectativa. "O que aconteceu, amor?" ela perguntou, o tom de sua voz misturando esperança e medo. Pedro sentiu um turbilhão em seu peito. O peso da carta era imenso, mas entender aquilo significava também reavaliar o que tinham construído. A pergunta que pairava no ar era clara: o que realmente queriam para si? Assim, o jantar que começara como uma celebração agora estava repleto de significados e incertezas. E o que parecia ser um momento de felicidade tornava-se, de repente, um teste de fé e amor. Será que eles conseguiriam suportar a tempestade que poderia se aproximar? Pedro respirou fundo, tentando organizar os pensamentos confusos que giravam na sua mente. Sentia-se levemente tonto com a revelação que acabara de receber. A carta pesava em seu coração, e a expectativa nos olhos de Ana o confrontava como um espelho. "É uma herança", respondeu ele, a voz quase falhando ao pronunciar as palavras. "É uma herança. Acho que é dinheiro." A última sílaba escapou com um misto de alívio e terror. O que eles fariam com isso? A conversa sobre poupanças, dívidas e planos de mudança de vida parecia urgentemente mais próxima do que antes. Ana ficou sem fala, os olhos arregalados. A surpresa rapidamente se transformou em uma torrente de emoções. Mas de quem? E qual o valor?
Pedro não tinha certeza. À medida que suas mãos seguravam o papel mais firmemente, o nervosismo se intensificava. Não sei, mas podemos ver isso como uma oportunidade, Ana. Imagine, Ana, podemos quitar as dívidas, quem sabe até fazer aquela viagem dos sonhos, ou quem sabe a reforma que tanto falamos. A ideia de liberdade ressoou no ar, mas o sorriso de Ana logo se desfez em um semblante pensativo. Pedro, e se essa herança não for o que pensamos? E se for uma armadilha ou um problema que não sabemos resolver? A inquietação na voz dela não estava errada. Era um alerta que ecoava em sua mente, mas o desejo de mudança e de melhorias era forte. Precisamos primeiro conversar sobre isso, entender. A hesitação de Pedro crescia à medida que falava. Esse dinheiro pode ser a resposta que procuramos, mas e se isso mudar o que temos construído juntos? Ana olhou para ele, os olhos agora marejados. Se é um peso, talvez devêssemos esquecer essa herança. O que vale mais, amor? O que podemos comprar ou o que já temos? As palavras dela ecoaram em sua mente como uma sinfonia. Pedro estava começando a perceber que, no fundo, o que realmente importava não era a quantia que aquela carta prometia, mas o que significaria para eles, como casal e como indivíduos. O amor e a felicidade que construíram ao longo dos anos não eram algo que poderia ser comprado nem substituído por um número em uma conta bancária. A tensão pairava entre eles enquanto Ana limpava uma lágrima do canto do olho. Era um momento em que decisões difíceis precisavam ser feitas. Dilemas sobre o futuro começavam a se formar, e a verdade era que nada mais seria igual a partir dali. Vamos sentar e dividir o que recebemos, mas com honestidade, sem promessas vazias, sugeriu Pedro, a voz agora firme. Ele sentia que esse seria um passo importante para que não se perdessem no caminho. Ana assentiu devagar, a preocupação ainda brilhando nos olhos, mas havia um leve brilho de expressão em sua expressão. Sim, apenas vamos cuidar de nós, antes de tudo, não é? Eles se entreolharam intensamente, sentindo a força do amor que sempre pautou suas decisões. Uma tempestade poderia estar se aproximando, mas juntos seriam mais fortes, mais resilientes. A conversa estava longe de terminar, e enquanto se preparavam para discutir em detalhe a carta e sua herança, uma nova batida na porta interrompeu o silêncio. Pedro se virou, o coração pulando novamente dentro do peito. Ele não esperava mais visitas, e a sensação de que o inesperado poderia aparecer a qualquer momento agora parecia palpável. Quem será dessa vez? Ana perguntou, tentando suavizar a tensão que voltava a se instalar. Sem esperar uma resposta, Pedro se encaminhou rapidamente até a porta, um nó no estômago, ansioso pela próxima revelação. Teria mais alguma surpresa aguardando por eles? Pedro abriu a porta com um misto de expectativa e receio, os batimentos do coração ressoando como um tambor em seu peito. A imagem que encontrou à sua frente o deixou sem palavras. Diante dele estava um homem desconhecido, de cabelos grisalhos e um olhar sério. Ele segurava uma bolsa de papel que aparentava ser antiga, desgastada pelo tempo. "Boa noite", o homem começou, a voz profunda e pausada. "Desculpe pela invasão. Meu nome é Américo e eu sou advogado. Venho a respeito da herança que você recebeu." Aquelas palavras foram como um golpe no estômago de Pedro. Agora a dúvida se tornou realidade. Ele estava frente a frente com a origem de tudo isso. Sem saber o que dizer, apenas acenou com a cabeça, convidando o visitante a entrar. Ana, percebendo a gravidade da situação, se aproximou. "Oi, o que mais você sabe sobre isso?" A ansiedade clara em sua voz deixava evidente que perguntas urgentes estavam prestes a ser feitas. "Precisamos discutir os detalhes, mas, por favor, sentem-se", Américo disse, ajeitando a bolsa na mesa. Ele parecia calmo, quase cálido, mas havia uma gravidade que persistia em seu olhar. Pedro e Ana se acomodaram na mesa, entre olhares nervosos e uma respiração pesada que pairava no ar. No fundo, eles sabiam que a conversa que se seguiria previdenciava mudanças que poderiam afetar tudo o que conheciam. Em primeiro lugar, Américo começou, retirando um envelope da bolsa. "Essa herança é um legado de um tio seu, Pedro. Eu sei que não era próximo a ele, mas havia uma razão pela qual você foi escolhido." O tempo pareceu parar quando Pedro ouviu aquela frase. Um tio? Ele não se lembrava de ter um tio em sua vida.
Os olhos de Ana se arregalaram novamente e uma pressão crescente tomou a sala. Escolhido? Por quê? Pedro sussurrou, tentando processar as novas informações. O senhor estava em um testamento que foi redigido há muitos anos. Seu tio tinha objetivos com essa herança. E não se trata apenas de dinheiro, Américo explicou, abrindo o envelope e mostrando alguns documentos. Esse legado inclui propriedades, algumas que podem ser habitadas e outras que estão abandonadas. Ele também deixou algumas instruções relacionadas a um fundo que visa ajudar a comunidade local. Um misto de emoções se formou. Pedro não sabia se sentia orgulho ou insegurança. E o que fazemos agora? Estamos prontos para isso? Perguntou, observando Ana, que estava concentrada em cada palavra da conversa. Américo fez uma pausa, percebendo o peso da decisão diante deles. É uma oportunidade única, Pedro, mas também vem com desafios. Não será fácil manter o legado e o que ele representa. Vocês têm que entender o que é mais importante. Ana olhou para Pedro e, em seu olhar, ele viu a mesma luta interna. A herança poderia ser uma chance de mudança, uma maneira de começar algo novo, mas também poderia ser um fardo imenso que exigiria muito esforço e responsabilidade. Então precisamos de tempo para pensar, Pedro disse, sentindo o suor escorrendo pela nuca. Eles estavam em uma encruzilhada e, independentemente da decisão, a vida deles nunca mais seria a mesma. Américo assentiu, mas ao se levantar para sair, ele lançou uma última frase. A decisão é de vocês, mas lembrem-se, um legado é mais do que uma herança. É o que vocês escolhem fazer com isso. A porta se fechou atrás do advogado e o silêncio tomou conta do ambiente novamente. Pedro e Ana trocaram olhares intensos, sem saber que caminho seguir. Pedro, e agora? Ana perguntou, a angústia visível em seu semblante. O que aquela herança realmente significava para eles? O futuro parecia mais incerto do que nunca. Enquanto a tensão aumentava, algo começou a desaparecer na mente de Pedro, como se um antigo segredo estivesse prestes a ser revelado. Olhando para o envelope esquecido na mesa, ele sentiu que algo mais estava escondido ali. E se houvesse uma chave para desvendar tudo isso? Acho que precisamos abrir esse envelope, ele sussurrou, o coração acelerando, para descobrir o que mais nos espera. Pedro tomou o envelope nas mãos, com um misto de curiosidade e apreensão. A textura do papel era áspera, quase como se o tempo tivesse deixado suas marcas ali. Com um leve puxão, ele rasgou a parte superior e retirou documentos que pareciam ser antigos, amarelados e com bordas desgastadas. Ana se aproximou, seus olhos brilhando de expectativa, enquanto ele começava a analisar o que estava ali. Olha isso, ele murmurou, deslizando os dedos sobre uma folha que estava em destaque. Era uma carta. A caligrafia era elegante, mas a letra, a urgência das palavras denunciava um espírito mais rebelde. A primeira frase o prendeu à página. Se você está lendo isso, significa que finalmente chegou o momento de despertar para a sua verdadeira herança. As palavras pareciam carregar um peso muito maior do que ele poderia imaginar. Ana inclinou-se para ler também, suas sobrancelhas se arquearam em frustração. O que isso quer dizer, Pedro? Que herança é essa? Estamos falando de dinheiro, imóveis ou algo mais? Ele continuou a ler, cada palavra pulsando como um eco de um passado distante. Eu sempre soube que você teria um papel fundamental na continuidade da nossa família. Este legado não é apenas sobre bens materiais, mas sim sobre valores, histórias e a vida que construímos juntos. Você deve confrontar os desafios que virão e administrá-los com coragem e determinação. Pedro sentiu um frio na barriga. Ele nunca tivera tanta responsabilidade em suas mãos e a ideia de ser o portador de algo tão significativo o deixava inquieto. Valores? O que ele está esperando de mim? E a pergunta pairou no ar, como se ecoasse em um abismo sem fim. Talvez seja a hora de buscar as raízes, conhecer de verdade a história dessa família que você nunca teve a oportunidade de entender. Ana sugeriu, seu tom quase hesitante, mas iluminado por um fio de esperança. Poderíamos investigar isso juntos. Ele balançou a cabeça, pensando nas propriedades mencionadas por Américo. Pode ser a nossa chance de recomeço, mas e a responsabilidade que isso traz?
É, mas também é uma oportunidade, Ana enfatizou, aproximando-se dele. Imagina se isso pode nos ajudar, todo esse potencial. Não seria incrível se tudo isso fizesse sentido e ainda nos desse uma nova perspectiva de vida? Um novo vigor começou a surgir dentro dele. Pedro olhou para o envelope e percebeu que cada palavra na carta era uma chave, uma oportunidade de abrir portas que ele nem sabia que existiam. Precisamos organizar uma visita a essas propriedades, conhecer o que está por trás desse legado. Não podemos deixar isso passar em branco, Ana. Vamos enfrentar isso juntos, Ana, sorriu, entrelaçando os dedos nos de Pedro. A união deles parecia mais forte do que nunca. O futuro ainda era incerto, mas agora existia um caminho a ser percorrido, um destino a ser explorado. Enquanto discutiam as opções, algo em seu íntimo pareceu concordar que aquele era o primeiro passo em uma jornada nova. Com uma nova chama de determinação, Pedro rapidamente pegou o celular e começou a procurar informações sobre os imóveis, cada toque na tela ressoando como os primeiros batimentos de um novo coração. Mas no meio da animada empolgação, uma mensagem a respeito de um dos imóveis apareceu. Algo estava errado. Fenômenos estranhos tinham sido relatados na região. E mesmo sem ver os detalhes, um arrepio percorreu sua espinha. O que aconteceria se essa herança não fosse apenas um presente? A curiosidade misturada ao medo apertou seu peito. Ana, aqui, Pedro disse, a tela iluminando seu rosto. Tem alguns relatos de coisas estranhas sobre a propriedade. Precisamos olhar isso agora. A tensão de um novo mistério começou a se formar. E assim, enquanto uma nova jornada se desenrolava, Pedro e Ana sabiam que a verdade por trás do legado ainda estava encoberta em sombras, pronta para ser descoberta. O que mais estavam prestes a se deparar? Pedro sentiu o coração acelerar à medida que a tensão no ar se intensificava. Ele e Ana estavam sentados à mesa da cozinha, o envelope aberto entre eles como um portal para uma nova realidade. A mesa estava posta, mas a comida esfriava, esquecida em meio à curiosidade e ao medo do que estavam prestes a descobrir. Acha que essas histórias de fenômenos estranhos são apenas boatos? Ana perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Ela olhou nos olhos de Pedro, buscando uma resposta que talvez nem ele soubesse como dar. Não sei, ele admitiu, balançando a cabeça. Mas a forma como a carta fez menção aos desafios, tudo isso pode ter um significado maior. As palavras ecoavam na sua mente, cada uma trazendo à tona um turbilhão de emoções. Ele sempre se sentiu um tanto desconectado de sua história, uma figura perdida no meio de um legado que nunca entendeu completamente. Talvez essa fosse a oportunidade de se conectar, de preencher o vazio que sempre existiu. Vamos averiguar, Ana disse, determinada. Ela tinha um jeito especial de tirar Pedro de sua zona de conforto, sempre o encorajando a enfrentar o desconhecido. Podemos começar nossa pesquisa online. Pode ser que encontremos algo relevante. Eles mergulharam nas investigações, digitando palavras-chave com pressa, as horas parecendo derreter sobre a urgência crescente. Conforme navegavam por artigos sobre a propriedade, um em particular saltou aos olhos de Ana. Olha isso, Pedro! Ela apontou para a tela. Fala sobre uma antiga lenda da região. Diz que a casa possui um espírito que protege os moradores, mas ao mesmo tempo pode causar estranhos fenômenos. Alguém já viu sombras se movendo pelas janelas e há quem diga que vozes são ouvidas à noite. Isso não parece apenas uma história de suscitar medo? Pedro disse, meio cético, mas também intrigado. Um misto de excitação e aversão dançava dentro dele. Por que não ouvimos isso antes? Se fosse tudo verdade, não seria algo que poderíamos já saber? Pode ser que as pessoas que moraram lá antes não quisessem falar sobre isso, Ana sugeriu. Talvez tenham encontrado formas de lidar com o que ouviram ou viram. Pedro sentiu a agitação percorrer seu corpo, uma herança envolta em mistério e sobrenatural. Qualquer questão sobre o que herdar ou não parecia irrelevante diante do que estava à sua frente. Precisamos ir lá, precisamos entender o que está acontecendo de verdade. O olhar de Ana iluminou-se, mas Pedro sentiu um frio desesperador na espinha.
Estava pronto para enfrentar qualquer espírito, qualquer sombra, mas e se o que encontrasse ali fosse ainda mais perturbador do que esperavam? Ele não sabia se a curiosidade superaria o medo que crescia dentro dele, quase como uma sombra real espreitando em cada esquina da casa. Podemos ir no próximo fim de semana? Ana sugeriu, fazendo com que ele se voltasse para a ideia. O tempo acabou de se transformar em uma expectativa. Dentro dele, uma ansiedade misturada à determinação começou a tomar forma. Conforme conversavam, um silêncio pesado se instalou, interrompido apenas pelo ruído distante da cidade. E naquele momento, Pedro percebeu que não era apenas uma herança que estava prestes a descobrir. Era um lado dele mesmo que estava esquecido, uma parte que poderia finalmente ser revelada. Mas a pergunta que não parava de girar em sua mente era: o que eles realmente encontrariam? Pedro freou suas emoções quando a mensagem de um número desconhecido apareceu na tela do celular. Era um lembrete que parecia urgente, mas a sensação de que algo estava prestes a mudar fez seu coração disparar. Ana, olha isso, é de amanhã à noite. Alguém quer nos encontrar em um restaurante, diz que tem informações sobre a herança. O desconhecido que batia às portas de suas vidas tinha um novo rosto. Mas quem era essa pessoa e o que mais ela poderia revelar sobre o futuro dos dois? Pedro sentiu um frio na barriga ao olhar para Ana, que também estava intrigada com a mensagem. Você acha que devemos ir? Não sabemos quem enviou isso, disse ele, tentando disfarçar a mistura de excitação e receio. Ana pensou por um instante. Talvez essa seja a nossa chance de descobrir mais. Não podemos deixar passar a oportunidade. Seus olhos brilhavam com a possibilidade de novas revelações. A determinação dela era contagiante e, por um momento, a insegurança de Pedro pareceu se dissipar. Tudo bem, vamos, ele concordou, mesmo que a incerteza ainda o acompanhasse. O jantar estava marcado para 1 hora depois e a expectativa se tornava quase palpável. O tempo voava conforme Pedro se arrumava, tentando não pensar demais sobre quem poderia ser essa pessoa misteriosa. Ao chegarem ao restaurante, um bistrô pequeno com um ambiente aconchegante, Pedro sentiu uma onda de nervos à medida que entravam. As luzes suaves e o aroma de comida deliciosa envolviam o espaço, mas nenhum deles parecia prestar atenção à atmosfera. Seus olhares estavam fixos, inquietos nas mesas em volta. Você viu alguém aqui? Ana perguntou, passando a mão pelos cabelos nervosamente. Pedro balançou a cabeça enquanto se acomodavam em uma mesa em um canto. Foi então que ele viu um homem de aparência imponente entrar. Trajava um paletó escuro e estava rodeado por uma aura de mistério. Com passos firmes, ele se dirigiu até eles, um sorriso enigmático no rosto. Pedro, Ana, sou eu quem lhes chamou, ele disse puxando uma cadeira sem ser convidado. Me chamo Jorge, temos muito o que discutir. O tom de voz de Jorge era grave e aquele muito trouxe um frio na espinha de Pedro. Ele mal teve tempo de processar as informações. Sobre a herança? Perguntou hesitante. Exato, sobre a casa, sobre as lendas e sobre você. Jorge continuou, inclinando-se para a frente. Tem coisas que você precisa saber. Coisas que a sua família manteve em segredo por muito tempo. Pedro sentiu seu coração apertar. A atmosfera pesava, o ar parecia mais denso. A ideia de segredos familiares, de algo que ele sempre quis descobrir, agora parecia ameaçadora. Como você sabe disso? Ana questionou, o olhar fixo em Jorge. Meu pai tinha um amigo na sua família. Ele me contou histórias que foram escondidas por gerações. A sua herança é mais do que propriedade. É um legado de passado, de sombras que precisam ser confrontadas. Jorge disse, cruzando os braços. O jeito como falava só intensificava a curiosidade e medo dentro de Pedro. Mas o que tem realmente nesta casa? O que podemos encontrar lá? Ele perguntou, cortando o silêncio que se instalou. A tensão crescia na mesa e o garçom que passava parou um momento para olhar a cena, sentindo a eletricidade no ar. Vocês não estão prontos para tudo o que podem encontrar, Jorge respondeu, seu olhar penetrante desafiando-os a recuar. O que você sabe? Ana insistiu, seus olhos ardendo de determinação. Jorge respirou fundo, levando o olhar para as paredes do restaurante, como se buscasse as palavras certas.
A casa tem suas histórias e algumas delas podem não ser apenas lendas. E o que está totalmente envolvido em mistério pode trazer à tona verdades que vocês não estão prontos para enfrentar. O peso da última afirmação pairou sobre eles como uma neblina densa. Pedro sentiu cada palavra, cada aviso ecoar em seus pensamentos. Ele e Ana estavam prestes a desbravar um caminho que não conheciam, e a certeza do desconhecido tirava seu fôlego. "Queremos saber", disse Ana, inclinando-se à frente. "Precisamos saber a verdade. Então, preparem-se, porque as respostas que buscam estão mais perto do que imaginam. Mas, cuidado, nem toda verdade é bem-vinda", Jorge alertou, levantando um dedo como uma advertência. Pedro olhou para Ana e um misto de esperança e temor surgia entre eles. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar suas vidas de maneiras que nunca imaginaram. O que mais Jorge poderia revelar? E quais seriam as consequências dessa busca pela verdade? Enquanto Jorge começava a contar as histórias, a intensidade emocional no ar os envolvia como uma tempestade prestes a eclodir. E no fundo, a pergunta ecoava: até onde estavam dispostos a ir em busca desse mistério? Pedro estava prestando atenção em cada palavra de Jorge, tentando decifrar o enigma que a figura misteriosa se tornara. As histórias sobre a herança, que antes pareciam apenas um detalhe distante, agora pulsavam com um novo significado. A ideia de que o passado de sua família era envolto em segredos e lendas provocava uma mistura de excitação e apreensão. "O que aconteceu com a casa?" Pedro perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. O desejo de saber era como uma chama ardente em seu peito. Jorge hesitou, e essa pausa fez o coração de Pedro acelerar ainda mais. Ele percebeu que a resposta não seria simples. A casa foi um lugar de alegria e tragédia. Muitos momentos marcantes aconteceram lá. Alguns belos, outros nem tanto. Mas, acima de tudo, é um lugar que guarda a verdade sobre a sua família. Ana olhou de relance para Pedro, seus olhos brilhando com a mesma determinação que a mantinha firme naquele momento. "Precisamos ir até lá", ela disse, sua voz suave, mas cheia de energia. Era como se a casa tivesse um poder magnético sobre eles, puxando-os em direção ao desconhecido. "Se vocês estão dispostos a ir, precisarei preparar vocês para o que encontrarão. A casa pode parecer comum, mas tem uma energia própria", Jorge avisou, observando a reação deles. "Coisas que não deveriam ser vistas podem se revelar, e o que vocês descobrirão sobre si mesmos pode ser igualmente desconcertante." Pedro sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que as palavras de Jorge não eram apenas uma advertência, mas um convite a um caminho que poderia mudar suas vidas para sempre. "Estamos prontos, quero saber", afirmou, mais para si mesmo do que para os outros. "Então, deixem essa noite ser apenas o começo. Amanhã nós partimos", Jorge afirmou, um sorriso ligeiramente perturbador se formando em seus lábios. O jantar continuou, mas a atmosfera não era mais de descontração ou leveza. Era como se cada garfada fosse envolta em um manto de expectativa, e os três permaneciam presos a um atingido do futuro, um futuro que se aproximava rápido, como um trem desgovernado. Quando se despediram, Pedro sentiu que havia uma camada de tensão envolvendo-os. Jorge deu um rápido aperto de mão em ambos, mas quando ele se afastou, a sensação de que algo grande estava por vir não os abandonou. Naquela noite, Pedro mal conseguiu dormir. Os pensamentos geravam uma tempestade em sua mente. O que a casa poderia significar? Que verdades estavam enterradas? Ele virou de um lado para o outro, a ansiedade correndo como eletricidade em seu corpo. Logo pela manhã, um sol tímido filtrava-se pela janela e a expectativa estava na ponta da língua. Ana também parecia inquieta. Ao se encontrarem para o café da manhã, havia uma eletricidade no ar. "Está pronta?", ele perguntou, a quantidade de emoções fervilhando entre eles. "Mais do que pronta. Vamos desvendar esse mistério", Ana respondeu, com firmeza, seu brilho rasgando a neblina de incerteza que pairava ao seu redor. Depois de um curto trajeto, finalmente avistaram a casa. Ela se erguia imponente, com uma arquitetura que parecia tão antiga quanto a terra ao seu redor.
O vento soprava levemente, fazendo as folhas das árvores dançarem, como se também estivessem ansiosas para contar suas histórias. A atmosfera estava carregada, quase palpável. Algo aconteceria ali. Pedro trocou um olhar significativo com Ana. "Você sente isso?" perguntou, a voz trêmula. Ela assentiu, respirando fundo. "É como se a casa estivesse nos chamando." E quando entraram, uma onda de emoções assolou Pedro. O ar estava frio e um leve cheiro de poeira circulava. E madeira antiga envolvia todo o ambiente. Tudo parecia tão familiar e ao mesmo tempo tão desconhecido. Ele se virou para Ana. O que encontrariam ali? Estariam prontos para tudo? Naquele instante, uma porta rangeu e se abriu sozinha, revelando um corredor escuro que parecia se estender infinitamente. Pedro e Ana trocaram olhares inquietos. O que estaria à espera deles nas sombras? "Vamos descobrir", Ana murmurou, avançando. E sem pensar duas vezes, Pedro a seguiu, o coração batendo forte. As primeiras respostas estavam prestes a se revelar. Mas e se as revelações que buscavam fossem mais obscuras do que eles imaginavam? Uma vez dentro, o corredor parecia engolir os dois. As paredes, cobertas por papel de parede desgastado e manchas do passado, pareciam sussurrar segredos que haviam sido esquecidos. Cada passo ecoava como um chamado distante, um lembrete de que a história daquela casa estava impregnada em cada canto. Pedro olhou para Ana e viu um brilho de determinação em seus olhos, mas também um toque de medo. "O que você acha que vamos encontrar aqui?" ele questionou, a voz apenas um eco no vazio. "Não sei, mas sinto que é importante, como se fôssemos parte disso tudo, mesmo sem saber como." Ana respondeu, seu tom sincero preenchendo o ambiente. O primeiro quarto que visitaram tinha uma janela quebrada, com raios de luz filtrando-se por entre os cacos de vidro. Ali, uma mesa coberta de poeira guardava um aparelho de chá antigo e algumas xícaras pareciam ter sido usadas recentemente, como se alguém tivesse acabado de sair. O cheiro do chá ainda pairava, misturando-se ao ar frio. Era um detalhe trivial que, de alguma forma, acendeu uma chama de curiosidade em Pedro. Quem poderia ter estado ali antes deles? Enquanto exploravam, uma sensação de déjà vu tomou conta de Pedro. Ele não sabia explicar, mas tudo naquele lugar parecia familiar. Olhando para um retrato emoldurado na parede, sentiu um forte aperto no peito. Era a imagem de uma mulher que se assemelhava à sua avó, mas com um sorriso enigmático que carregava uma história não contada. "Olha", Pedro chamou, apontando para o retrato. "Você não acha que ela se parece com minha avó?" Ana se aproximou, observando a fotografia. "É impressionante. Pode ser a resposta para algumas das perguntas que temos." No fundo, ambos sentiam que o retrato não era só uma lembrança, mas uma conexão direta com as raízes de Pedro. Decididos a explorar mais, adentraram em outros cômodos. Cada um deles revelava pequenos tesouros e mistérios. Em um armário empoeirado, Pedro encontrou uma caixa velha, com cartas amareladas e um diário. A caligrafia era delicada e as palavras, entrecortadas por lágrimas e risadas, narravam a vida de alguém que amava profundamente, mas também carregava mágoas. "Preciso ler isso", ele disse, já abrindo o diário. Enquanto a penumbra do ambiente envolvia os dois, a luz fraca iluminava o semblante de Pedro. A cada palavra lida, seu coração se apertava, como se cada frase fosse um novo golpe. Havia relatos de brigas, desentendimentos familiares e também de esperanças perdidas. Era como se ele estivesse olhando para a alma de sua família. "Pedro", Ana sussurrou, percebendo o peso que as histórias estavam trazendo. "Talvez devêssemos parar por aqui." Havia um ar de preocupação no olhar dela, e ele sabia que não estava sozinha naquele tormento. "Não posso parar agora. Precisamos entender isso. Precisamos saber o que nos alimenta e o que nos separa." Pedro respondeu, os olhos escurecidos pela revolta e compaixão. O diário não era apenas um registro de vidas passadas. Era um mapa para os próprios medos e desejos de Pedro. Com a adrenalina pulsando nas veias, ele continuou a leitura, quando um som repentino, como um gemido distante, ecoou pelo corredor, quebrando o silêncio. Ambos congelaram. "Você ouviu isso?" Ana olhou para Pedro com um olhar aterrorizado. "Sim", ele respondeu, a voz falhando. O que poderia ser? Algo na casa parecia reivindicar a atenção deles.
e antes que pudessem pensar em fugir ou investigar, uma sombra passou rapidamente pela porta do corredor. "Quem está aí?" Pedro gritou, mas a resposta parecia se perder no ar pesado ao redor. O clima que antes pulsava com promessas de revelações agora se tornava aterrorizante. A casa, em sua profunda carga emocional, estava prestes a mostrar muito mais do que eles esperavam. Mas o que era aquela presença? E mais importante, ela traria mais dor ou esperança para o que ainda estava por vir? O ar estava carregado pela tensão, e o silêncio que se seguiu ao grito de Pedro parecia quase palpável. Ana segurou seu braço, os dedos entrelaçados de forma automática, tentando reunir coragem. O eco da sombra ainda dançava em suas mentes, e uma corrente fria percorreu a espinha de ambos. "Precisamos continuar", sussurrou Pedro, como um misto de determinação e temor. Olhos arregalados, eles caminharam em direção ao corredor, cada passo carregando mais peso do que antes. Uma lanterninha abandonada no chão iluminou um pouco a frente, e Pedro se agachou para pegá-la. "Isso pode ajudar a ver melhor", ele disse, enquanto sua mão tremia um pouco. Ana apenas assentiu, engolindo em seco. Enquanto avançavam, passaram por várias portas, cada uma decorada com pequenos vestígios do que um dia fora. Mais um passo e a luz vacilante da lanterna revelou um espelho empoeirado, que parecia, de certa forma, mais do que um mero objeto de reflexão. Ao olhar para ele, Pedro teve a sensação de que o vidro escondeu mais rostos do que os dois poderiam contar. "Acho que não precisamos olhar o que está refletido ali", Ana disse, um pouco hesitante, percebendo a inquietação dele. Mas Pedro não conseguiu se conter. Ele se aproximou e, ao esfregar a superfície empoeirada, o rosto da mulher da fotografia que ele havia visto na sala apareceu claramente diante dele. Era como se ela estivesse ali, viva e prestes a falar. "Quem é você?", ele murmurou, quase para si mesmo. As palavras escaparam como um lamento. De repente, houve um barulho, mais alto, parecido com um arrastar leve. A sensação de que alguém os observava flutuava no ar enquanto eles trocavam olhares nervosos. Com toda a bravura que conseguiu reunir, Pedro decidiu seguir a direção do som, puxando Ana junto com ele. Ao virarem a esquina, eles chegaram a uma sala ampla, inundada de luz do luar que entrava pela janela quebrada. No centro, uma mesa estava posta, com detalhes rústicos e um ar de familiaridade. Um prato elaborado, decorado com flores secas, ocupava o lugar de honra. O que era aquele banquete misterioso? "Isso é estranho", Ana comentou, tentando esconder a apreensão que crescia dentro dela. "Por que estaria uma mesa tão bonita aqui, sozinha?" Pedro, embora também intrigado, sentia que havia algo mais. Com as cartas e o diário ainda frescos em sua mente, ele aproximou-se da mesa, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. "Acho que é parte da história. Existe algo que precisamos entender. Algo que talvez seja uma recordação de uma celebração ou despedida?" Tanto expectativa quanto medo se entrelaçavam, e antes que Ana pudesse impedir, Pedro se sentou à mesa, pronto para investigar os mistérios que ali habitavam. Com um olhar hesitante, Ana fez o mesmo, sentando-se em frente a ele. "E agora, como vamos descobrir o que tudo isso significa?" ela indagou, seu olhar cauteloso. Pedro pegou o prato e o examinou com cuidado. Haviam joias e talheres antigos, então ele notou um pequeno objeto ao lado, um pequeno caderno, parecido com o diário que vira antes, mas deste ele sentia que emanava algo diferente, algo mais pessoal. "Acho que o que encontramos aqui é mais do que memórias, é uma mensagem", respondeu ele, com o coração palpitando nas têmporas. Ao folhear as páginas, ele começou a perceber que aquelas letras formavam um novo enredo, um que poderia explicar a história da sua família, mas também o que estava por vir. No entanto, assim que leu a primeira linha, um sobressalto cortou a atmosfera. A porta atrás deles se abriu com uma força inesperada e os dois se viraram rapidamente, prontos para encarar o que quer que estivesse ali. Era a mesma sombra, mas agora ela se definia como uma figura conhecida, uma mulher com o mesmo sorriso enigmático da foto. A ligação estava prestes a ser revelada. "Eu esperei tanto por isso",
a mulher disse, com uma voz que misturava doçura e urgência. E enquanto sua presença preenchia a sala como um eco do passado, a verdade sobre quem ela era e o que tudo isso significava estava prestes a vir à tona. O que ela traria com sua revelação? E será que a esperança que Pedro e Ana procuravam de fato estava ali, na expectativa de um reencontro tão poderoso? A luz da tarde filtrava-se pelas janelas quebradas, criando uma atmosfera etérea na sala onde Pedro e Ana estavam. A figura da mulher, que antes era apenas um retrato na parede, agora estava ali, viva e pulsante. O coração de Pedro disparou, enquanto ele tentava entender o que aquela presença significava. "Quem é você?" Pedro finalmente conseguiu articular, sua voz tremendo com a intensidade do momento. "Sou Maria", respondeu a mulher, sua presença imediatamente preenchendo o espaço com um calor familiar. "Eu sou a sua bisavó." Pedro quase não conseguia acreditar no que ouvia. Uma mistura de emoção e incredulidade dominava seu ser. "Por que você está aqui? O que você quer de nós?" "Venho entregar um legado", Maria disse, movendo-se como se flutuasse em vez de pisar no chão. Um legado que foi esquecido ao longo do tempo. "É hora de você, Pedro, entender sua verdadeira herança." Ana pegou a mão de Pedro, seu toque suavizando as ondas de confusão que dominavam seus pensamentos. "Mas por que agora? O que isso tem a ver com a nossa vida?" "Esse é o ponto", Maria respondeu, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. "A herança que você recebeu não é apenas uma questão de bens materiais. É sobre suas raízes, sobre quem você é e o que isso representa para sua família. Tudo o que você fez até agora, as dores que viveu e os amores que cultivou, tudo isso faz parte de um ciclo que precisa ser completado." Pedro sentiu um nó na garganta. Ele sempre teve a sensação de não pertencer verdadeiramente a lugar algum, mas agora, ouvir aquelas palavras fazia seu coração pulsar mais forte. "Mas como podemos?" "Explorando a casa, vocês desbloquearão não apenas o que a sua família viveu, mas também o que cada um de vocês tem dentro de si. Esta casa guarda segredos, memórias e respostas. Vocês devem olhar além do que está à vista", Maria indicou, gesticulando com a mão. A tensão na sala começava a se dissipar, mas a reverberação da presença de Maria fazia com que tudo parecesse ainda mais real. Pedro e Ana trocaram olhares. A conexão que estavam formando era como uma corda invisível que os ligava à história deles e àquelas paredes. "Se vocês estão prontos para a verdade, precisam seguir em frente, em união", Maria concluiu, olhando nos olhos de ambos, como se cada um pudesse enxergar o que havia de mais profundo no outro. Pedro se lembrou do diário que havia encontrado. "Você está dizendo que as respostas estão nos escritos e nas histórias que nos cercam? Que precisamos desvendar isso juntos?" "Exatamente", afirmou Maria, seu semblante sereno. "Nem toda a verdade será fácil de lidar, mas é no enfrentar do desconhecido que se revela o poder." A sala parecia ganhar vida. As paredes simularam pulsar, como um coração aguardando a revelação. E a atmosfera, antes pesada e sombria, começou a se encher de luz. Pedro e Ana sentiam que a casa não era apenas uma casa. Era um organismo vivo, respirando histórias e esperanças. "Vamos então", Ana sussurrou, seu olhar determinado. A mão dela apertou a de Pedro e juntos eles se levantaram na direção do desconhecido. Enquanto deslizavam de volta pelo corredor para os cômodos que antes os aterrorizavam, Pedro tomou um momento para observar o que havia ao redor. Cada sombra, cada objeto parecia agora vibrar com significado. "Vamos começar pela cozinha", sugeriu ele, lembrando o que havia aprendido com as histórias de sua família. E assim eles foram. O aroma de algo antigo pairava no ar, e ao entrarem na cozinha, imediatamente sentiram a força do legado se manifestar. No centro da mesa, encontraram novos objetos que não estavam ali antes. Copos tradicionais, utensílios familiares e fotos emolduradas de gerações que se seguiram desde Maria. Eram pedaços de uma vida que esperava para ser vivida e celebrada. "Olha isso", disse Ana, apontando para uma antiga receita de família amarelada com o tempo. "Isso é um legado." Pedro sorriu, sentindo uma onda de realização. Sim,
E agora podemos honrar isso, podemos trazer a história de volta à vida. As horas passaram enquanto eles exploravam a casa e as memórias, juntos desvendando camadas de histórias que nem imaginavam que existissem. Riram e choraram, celebrando os momentos em que seus antepassados haviam vivido, as alegrias e tristezas que moldaram quem eles eram. À medida que a noite se aproximava, a casa parecia brilhar. As lendas sobre misteriosas vozes e sombras ao redor da residência não eram mais um fardo, mas um convite a explorar um passado cheio de amor, desafios e superação. Eu sinto que, de alguma forma, estamos fazendo parte disso, Ana murmurou, olhando pela janela e observando as estrelas começarem a brilhar no céu. Acredito que estamos prontos para encarar qualquer verdade que isso nos traga, juntos. A mão de Pedro segurava a dela com força. Sim, isso é só o começo da nossa jornada. E naquele momento, um novo ciclo se iniciou. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade que pudesse surgir, guiados pelo amor e pela luz das memórias que agora carregavam consigo. A herança não era apenas sobre o que possuíam, mas sobre quem eram. Pedro e Ana estavam prontos para viver plenamente, não apenas como herdeiros de sua história, mas como construtores de seus próprios destinos. A casa, que antes parecia um labirinto de mistérios e incertezas, agora ressoava como um lar, pulsando com esperança e renascimento. Não perca a chance de continuar essa jornada emocionante. Você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas repletas de emoção. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais aventuras. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão transformadora. Este é o momento de mostrar seu apoio.